Boa tarde, pessoal. Então, vamos retomando aí as atividades de matemática, né, pilchados, como nós tínhamos combinado, ou não lembro. Tá? Então, hoje a gente retoma as atividades, tá? Retomando aí os conteúdos e tudo mais. Então, seguimos da mesma maneira que havíamos fechado antes das férias, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse período aí de recesso e retomamos aí com todo o gás, tá? Vamos para indo, né, nosso conteúdo aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os números complexos. É um outro conjunto de números além daqueles que a gente já tinha trabalhado até então, né? A gente trabalha lá no primeiro ano, né, com alguns conjuntos numéricos, né? São eles os naturais, os inteiros, racionais e os irracionais, cuja união gera os reais, né? Então, dando uma introdução histórica aí, né, para contextualizar e justificar aí os conjuntos dos números complexos, a gente tem uma estruturação dentro da álgebra matemática referente à construção dos conjuntos numéricos, né? Então é da necessidade de expansão, porque alguns conjuntos a gente diz que eles não são fechados para todas as operações. O que isso quer dizer não ser fechado para as operações, né? Quer dizer que algumas operações não dão números dentro daqueles conjuntos. Por exemplo, vamos pegar essa primeira equação aqui, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Estou pensando aqui no meu domínio, né, meu espaço de análise e o conjunto dos números naturais. Como aqui eu tenho uma equação que ela é incompleta, eu simplesmente isolo o x aqui, ó, eu tenho x ao quadrado igual a 25. E quando eu extrair a raiz aqui, eu vou ter x igual a mais ou menos raiz de 25, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 5, né? O que nos dá aí as origens das raízes x1 igual a 5 e a x2 igual a menos 5. Tá? E que isso aqui nos mostra, né? Que dentro do nosso espaço, conjunto dos naturais, a única solução possível seria o 5, né? Porque menos 5 não é um número natural. E aí, então surge a necessidade de uma expansão de conjuntos. E aí a gente vem para o conjunto dos números inteiros. E aí dentro do conjunto dos números inteiros, essa equação aqui já é solúvel, né? Tem solução aqui dentro, porque olha, o resultado é 5e menos 5, tá? Aí depois, ó, seguindo aí no conjunto das operações, a gente vê que algumas operações também não têm resultado dentro do conjunto dos inteiros, né? Por exemplo, essa solução do segundo grau, aqui, essa equação do segundo grau. 4x ao quadrado menos 25 igual a zero. Eu vou isolar aqui o x, né, novamente. Ó, eu vou ter 4x ao quadrado igual a 25. Então, x ao quadrado vai ser 25 quartos. E isso aqui vai me gerar, né, tirando a raiz dos dois lados. Tirando a raiz aqui, né, e a raiz aqui. Um x1 e um x2, que vão ser frações, né, 5 meios e menos 5 meios. Né? Então segue a mesma lógica da anterior. Mas o que acontece aqui? Os 5 meios, tanto os 5 meios quanto menos 5 meios, eles não pertencem aos inteiros, certo? Eles são elementos do conjunto dos racionais. Então existe essa necessidade de ampliação, né, de retomada e ampliação de conjuntos. Então a gente tem a necessidade da criação do conjunto dos racionais, que são aqueles elementos que podem ser expressos na forma de fração, tá? Mas ainda o conjunto dos racionais, ele também necessita de um complemento. Qual complemento é esse? Vai ser o conjunto dos irracionais, porque dentro dos racionais, esta equação aqui, ó, x ao quadrado menos 7 igual a zero, ela não é solúvel também. Eu não consigo resolver ela dentro do conjunto dos racionais. Tá? É nesse sentido que a gente está pensando. Por quê? Porque quando eu isolo o x aqui,
eu vou ter x igual a 7, né? Passo 7 para o outro lado, e aí tiro a raiz dos dois lados. Então, eu vou ter x igual a mais ou menos raiz de 7. E raiz de 7 não é um número racional, né? Eu não conheço a raiz do 7, né? Ele não pode ser representado na forma de fração, como vocês devem ter visto lá no início, quando estudaram conjuntos, né? Então, esse número aqui, ele não pertence ao conjunto dos racionais, mas ele pertence ao conjunto dos irracionais, tá? E aí, esses dois conjuntos, né, a união deles, os racionais mais os irracionais, eles formam o conjunto dos reais. E aí, esse conjunto dos reais é o que a gente vinha trabalhando até agora, né, que são os números que a gente utiliza aí para contagem e medidas. Essa é uma definição bem geral do conjunto dos reais, né? Por que serve o conjunto dos reais? Ele serve para a gente contar elementos e realizar medidas, né, de comprimento, velocidade e assim por diante. Mas ainda o conjunto dos reais não é completo, né? Então pegamos aqui ó, x ao quadrado mais 4 igual a zero, certo? E aí que vem o problema, que é quando a gente estuda a equação do segundo grau, que a gente verifica que o delta, se o delta é negativo, dentro dos conjuntos dos reais, ele não tem solução, né? Então, isso aqui eu vou isolar, ó, x ao quadrado igual a menos 4. Vou tirar a raiz aqui dos dois lados, né? Então, eu tenho x igual a mais ou menos raiz de menos 4. Dentro dos reais, essa equação aqui não tem solução, certo? Né? Não existe um número que eu eleve ao quadrado e o resultado dê negativo, tá? Então, como é que eles resolveram esta questão? Dessa forma, ó. Pegamos aqui simplesmente a raiz do menos 4. Eles fatoraram, vamos dizer assim, o menos 4, né? Como? Ó, eles escreveram o menos 4 como sendo 4 vezes menos 1. Como a gente tem um produto, e eu posso tirar a raiz do 4 e multiplicar pela raiz do menos 1. É como se fosse uma potência que a gente distribui, certo? E aí, o que, que a gente tem aqui? Ó? O 4, raiz de 4, a gente conhece que é 2, né? E o raiz de menos 1, esse número aqui, ele não, continua não sendo real. Por isso, eles identificaram esta parte aqui, porque a gente vai, a partir de agora, começar a usar esta referência, como um elemento que eles chamaram de imaginário, certo? E identificaram esse elemento imaginário como I, né? Então tem a referência aqui, né, do imaginário. E esse I, elemento imaginário, é aquele cujo quadrado é menos 1, tá? Então esse elemento imaginário agora torna possível aquelas contas que antes, dentro do conjunto dos reais, ainda não eram solúveis, né? A gente não conseguia resolver, que é o caso desta equação, que agora, ó, x igual a mais ou menos raiz de menos 4, eu posso resolver, né? Eu vou ter duas soluções aqui, que agora estão no conjunto dos números complexos, tá? Que são identificados por esta unidade imaginária, certo? Então, aqui as nossas soluções seriam, ó, raiz de menos 4, ou seja, como a gente escreveu aqui, ó, 2i, né? Duas vezes a unidade imaginária, e a raiz 2 seria menos a raiz de menos 4, ou seja, menos duas vezes i. Vou apagar aqui. Menos duas vezes i, certo? Como é que a gente representa o conjunto dos números complexos? Eles são representados por um C com um risquinho aqui, tá? Essa aqui é a representação do conjunto dos números complexos, né? Que tem, então, como sua unidade imaginária o i, certo? Então, esse carinha aqui é o que define
os números complexos, certo? E aí, na construção de um conjunto, a gente precisa de uma representação. E aí a gente tem, então, a forma algébrica de representar esses elementos, né? Então, eu já sei que ele tem, para pertencer ao conjunto dos números complexos, naturalmente ele pode ser um número real, né? Porque a gente tem a inclusão, né? Os reais, eles estão contidos no conjunto dos complexos, então eu estou ampliando, certo? Há uma relação ali que a gente não tem entre racionais e irracionais, né? Os dois são complementares entre si e juntos formam os reais. Mas o conjunto dos complexos é uma expansão, então eu estou pegando o conjunto dos reais e expandindo para um novo conjunto maior que inclua essa propriedade da existência da raiz de números negativos, não a raiz de números negativos, né? Mas a raiz de -1 como um elemento que é imaginário, tá? E aí, como é que a gente representa os números dentro do conjunto dos complexos, né? Existe uma forma, que é chamada a forma algébrica dessa representação, que é dada desta forma aqui, ó. Z, né? Então todo número complexo tem um nome, né? Então o que a gente chama aí de Z, tá? Com duas, vamos dizer assim, coordenadas, tá? Porque elas podem ser tanto representados assim, ou como um par ordenado. Existem essas duas representações e depois a gente vai ver o sentido dessa representação em par ordenado. Quando a gente tem aí a representação algébrica Z igual a A mais BI, cada uma desses elementos tem uma característica. O A é dita parte real, certo? Então, dentro dos números complexos, esse primeiro elemento que aparece aqui é o que a gente diz, o que a gente chama de parte real. E esse elemento aqui que está com o i, a gente chama de parte imaginária, certo? Então eu tenho essas duas representações e aqui a gente tem da mesma forma, né? Parte real e parte imaginária, tá? Vamos a alguns exemplos de números complexos aqui para a gente analisar essa representação em parte real e parte imaginária. Começa aqui para cima. Tá? Então aqui é denominada a forma algébrica, sendo A e B números reais. A e B são números reais. E I denominada a nossa unidade imaginária. Tá? Então o que representa, né, que caracteriza um número complexo é essa construção de duas partes, uma parte real e uma parte imaginária, com a nossa unidade imaginária aí. Tá? Muito bem. Nos exemplos aqui da letra A, o que a gente tem? Ó? Eu tenho Z igual a 2 mais 0i. Tá? O 0i aqui a gente pode dizer então que Z é exatamente o 2, ou seja, é formada somente, né, é formado somente pela parte real, ou seja, o Z é um número real, certo? Então, quando ele não tem a parte imaginária, ou quando o B é igual a zero, né? Quando B é igual a zero, a gente pode colocar assim, o Z é um número real, certo? Não tem a parte imaginária, ele é um número real. Agora, no exemplo B ali, ó, eu tenho que Z, vamos colocar aí um Z2, né? Um Z1 e Z2. Z2 igual a 0 mais 3i. Neste caso, o A é igual a zero, né? E aqui ele é um número complexo, então ele é um número que pertence a C, certo? Porque eu tenho aqui o I, né, na sua unidade imaginária. E Z2 ele é identificado como um imaginário, aqui, um imaginário puro. Porque ele não tem a parte real, certo? Se ele tem a parte real, ele é simplesmente um número complexo, certo? Agora, se ele não tem a parte real, que é o A, ele é dito então um imaginário
puro. Ok? E nesses outros exemplos aqui a gente simplesmente identifica aí, né, quais são as suas unidades reais e imaginárias do número complexo, né? Então nesse caso aqui, ó, o A vai ser 9, né, que é o elemento que está à frente aqui, né, não está junto com o I, e o B vai ser menos 1. Então, parte real igual a 9, parte imaginária menos 1. Na letra D, ó, parte real menos 4, parte imaginária, está aqui junto com o I, é o menos raiz de 3. Tá? E na letra E, eu tenho Z igual a 0, né? Quer dizer que o A é 0 e o B é 0. Como o A é 0, eu poderia ter um imaginário puro, mas o B é 0, né? O que torna o Z aqui um número real, simplesmente, né? O B ser 0 elimina a nossa unidade imaginária, né? E acaba trazendo esse elemento aqui para o conjunto dos números reais, tá? Então essa primeira identificação aí que a gente precisa ter em mente. E vamos agora a alguns exemplos só para a gente finalizar, tá? Vamos resolver algumas equações que antes a gente não poderia resolver para a gente construir os elementos imaginários e colocá-los na sua forma algébrica. Então, x ao quadrado mais 9. Aqui é uma equação que ela é incompleta, certo? Então, eu simplesmente isolo o x, né? Eu vou ter x ao quadrado igual a menos 9. Então, x ao quadrado vai ser igual... Opa, eu posso tirar a raiz aqui, né? Então, eu vou tirar a raiz ali, vai ficar x igual a mais ou menos... Lembrem que isso aqui, né, é uma equação do segundo grau, então precisa ter duas raízes, né? Mais ou menos raiz de menos 9, tá? Então, de novo, ó, raiz de menos 9, eu vou separar isso aqui, e aí eu vou ter mais ou menos raiz em 9 vezes menos 1, o que nos dá x igual a mais ou menos raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Então, raiz de menos 1 aqui, eu transformo em i, né? Nossa unidade imaginária. Vou colocar assim, né? Eu posso utilizar essa referência, ou eu posso utilizar ela assim, né? I ao quadrado igual a menos 1, tá? Depois a gente vai ver melhor uma outra interpretação para os números complexos e fica mais clara aqui essa representação de I ao quadrado igual a menos 1. Então eu tenho aqui x igual a mais ou menos raiz de 9, então raiz de 9 é 3, né? E raiz de menos 1 é i. Então as duas raízes são x1 igual a 3i e x2 igual a menos 13. Os dois são imaginários puros, né? Por quê? Porque eles não têm a parte real, né? Não tem o A aqui é 0 para os dois. Os dois são imaginários puros. Vamos resolver aqui a letra B, ó. X ao quadrado mais x mais 1. Nesse caso aqui, eu utilizo Bhaskara, né? Então, vou primeiro calcular o delta aí. Qual que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Aqui a gente está com B, A e B e C, coeficientes da equação do segundo grau. Tá? O B é 1, menos 4, o A é 1 e o C é 1. Então eu tenho aqui, isso aqui é 1 menos 4, isso aqui é menos 3. Delta negativo, né? Não tenho raiz real, mas agora a gente está no conjunto dos complexos e eu posso continuar resolvendo. Então eu vou ter aqui, ó, x igual menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, né? A nossa fórmula de Bhaskara. Menos b é menos 1, mais ou menos raiz de delta, então raiz de menos 3, sobre 2a, que é 2. Eu posso escrever aqui embaixo ou continuar dali, né? Vamos escrever aqui embaixo, ó, x1 igual, vou pegar a parte positiva, então menos 1 mais raiz de menos 3, eu já posso
escrever assim, raiz de 3 vezes menos 1, dividido por 2. Então, isso aqui é menos 1 mais raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2. E esse cara aqui eu já transformo, então, na nossa unidade imaginária, né? O menos 1 aqui, ó. Já transformo isso aqui em i. E aí eu vou ter, né, que a nossa raiz x1 vai ser o quê? Menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Tá? E só para separar, né, para a gente ter uma parte real e uma parte imaginária, ó, tem aqui menos 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, parte real do meu número complexo, parte real, e aqui a nossa parte imaginária. Tá? Ficou horrível aí, mas dá para entender. Esse aqui é o x1, né? O x2, a única coisa que muda é esse sinalzinho aqui do meio, né? O x2 vai ser menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Segue o mesmo processo, né? Eu abro aqui, a única coisa que está mudando é o sinal aqui da frente, esse sinalzinho aqui, né? Estou alterando aqui entre o mais e o menos, né? Então aqui era mais, agora no x2 ele é menos. Tá? Então, de novo, ó, separando, eu vou ter parte real menos 1 meio e parte imaginária menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, agora a gente tem como resolver essas equações do segundo grau dentro do conjunto dos complexos. Né? E outras equações que também aparecem bastante em números complexos são equações de terceiro grau, né? Grau ímpar ali, que normalmente tem uma quantidade par de números complexos como solução. Tá? A gente vai ver o porquê disso, certo? Esse último exemplo aqui só para a gente terminar. Considerando o número complexo z, tá? m-3 mais n ao quadrado menos i. Então aqui eu tenho a parte real e aqui eu tenho a parte imaginária. Tá? Ele quer que determine m e n de modo que z seja um número real e de modo que o número imaginário ou um número imaginário puro. Tá? Então vamos lá na letra A. Eu quero que o z seja um número real. Para que o z seja um número real, o b, certo? Tem que ser igual a zero. Ou seja, a nossa parte imaginária ela tem que ser zero. Ou seja, n ao quadrado menos 25 tem que ser igual a zero. Ok? E aí, o que a gente tem? Uma equação de segundo grau em n. Aí é só resolver aí, né? Normal. N ao quadrado vai ser 25. Tiro a raiz dos dois lados. Eu vou ter n igual a raiz, né? Mais ou menos a raiz de 25. Tudo aqui dentro do conjunto dos reais. Então, n vai ser igual a mais ou menos 5. Então, nesse caso aqui, o valor de n, o m aqui é qualquer, certo? O m é qualquer nesse caso. Aí a gente pode colocar assim, né? Solução m pertencente aos reais e n igual a mais ou menos 5. Tá? Então, para qualquer m real, eu vou ter n igual a mais ou menos 5, eu vou ter um número real, certo? Porque daí o b, né, vai ser igual a zero. Foi isso que a gente concluiu aqui com essa operação. Para que tenhamos um imaginário puro, certo? O a tem que ser zero, certo? Que é o primeiro elemento ali, né? E aí eu vou ter só a parte imaginária. Ou seja, m menos 3 tem que ser igual a zero. Tá? Implica que o m
tem que ser igual a 3. Tá? Se o m for igual a 3, o a é igual a 0, e aí para qualquer valor de n, eu tenho imaginário puro. E aí fica a pergunta, né? Para qualquer valor de n, não também, né? Porque se o b é igual a 0 e o a é igual a 0, eu tenho um número real e não um imaginário puro. Ou seja, eu tenho que ter, dentro da nossa solução, né? Vamos colocar aqui, ó, m igual a 3, essa é a condição principal, e n diferente dessas raízes que a gente encontrou aqui em cima, né? Mais ou menos 5, tá? Então, m tem que ser um número real igual a 3, ponto, para que o a seja 0. E o b, ele tem que ser diferente de 0. Né? Chegamos nessa conclusão ali. B tem que ser diferente de 0, e aí a gente tem, então, um imaginário puro, ok? N diferente, então, de mais ou menos 5. Ficamos por aqui, certo? Eu vou colocar mais uns exercícios ali sobre essa parte, só para a gente ter essa primeira introdução e primeiro contato com os números complexos, certo? Depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais, beleza? Boa semana para vocês.